Enquanto 10 mil é o primeiro marco que você deve buscar na sua jornada financeira, eu realmente acredito que em 20 mil reais é quando sua vida começa a mudar de verdade. Esse marco é sobre aceleração de riqueza, sobre liberdade de escolha, sobre entrar de vez na classe dos investidores. E se você ficar até o final desse vídeo, eu vou compartilhar 3 dicas práticas e diretas sobre como chegar nos seus primeiros 20 mil reais, caso você ainda não tenha chegado lá. A primeira razão pela qual 20 mil muda a sua vida é que a sua riqueza começa a acelerar nesse nível. Com 10 mil reais, você começa a sentir o gosto dos juros compostos. Por exemplo, um retorno de 15% ao ano chega a gerar aí 1.500. Isso dá 125 por mês. Cobre uma conta de luz, talvez um passeio em família. Mas com 20 mil reais, com o mesmo retorno de 15%, você está olhando para 3 mil por ano, 250 por mês. E a parte mais interessante é essa: seu dinheiro está te fazendo mais dinheiro sem você economizar mais, só pelo fato dele estar investido. Isso também significa que você vai compor a sua riqueza muito mais rápido. Se você consegue economizar e investir 500 reais por mês, começando do zero, com um retorno de 15%, você atingiria os 20 mil reais em cerca de 33 meses, pouco menos de 3 anos. Agora, se você faz aportes, que é o que a gente recomenda, você pode fazer isso em 2 meses, 3 meses, 6 meses, no máximo se der tudo errado, tá? Se conseguir chegar em 1.000 por mês, combinando renda principal com alguma renda extra, você atingiria esse marco em ainda menos tempo. E conforme sua renda cresce, seja por aumento, mudança de emprego ou novas fontes de renda, você pode acelerar ainda mais. Mas vamos ficar no cenário de 500 por mês. Os primeiros 20 mil levam 33 meses no cenário muito conservador e inclusive até pessimista. Mas os próximos 20 mil levam apenas 20 meses. Por quê? Porque os seus 20 mil originais também estão gerando retorno enquanto você continua fazendo novas aplicações, aportando. Agora, avança para quando o seu patrimônio chega a 500 mil. Não existe mais comparação. Com 15% ao ano, você está gerando 37.500 a cada 6 meses. E quando você chega a 1 milhão, você gera 37.500 em apenas 90 dias. Um trimestre. Esse é o poder real dos juros compostos. E chegar a 20 mil é o começo disso. O segundo benefício dos 20 mil é psicológico. E é aqui que acontece uma virada de mentalidade. Em vez de eu pensar, eu sou ruim com dinheiro e estou sempre no sufoco, você começa a pensar, eu tenho uma reserva sólida, mesmo se aparecer um imprevisto, ainda fico acima dos 5 dígitos. Com 10 mil reais, qualquer emergência te joga de volta para a faixa dos 4 dígitos. E isso pesa mentalmente. Com 20 mil existe um respiro diferente, uma sensação de segurança que muda a forma como você enxerga o dinheiro. Pensa bem, a média das contas de poupança dos brasileiros é de menos de 1.000 reais. Chegar a 20 mil te coloca em um patamar completamente diferente da maioria. Você é único. Antes, talvez você estivesse no modo sobrevivência. Agora, você começa a operar com uma mentalidade de abundância. Cada real investido te dá um pouco mais de independência do que você tinha antes. O Morgan Housel, um dos meus autores favoritos, fala exatamente sobre isso. Independência existe em um espectro. Cada real que você economizar é um pouco mais de independência do que você tinha antes. 100 reais, 1.000 reais, 10 mil reais. Qualquer quantia que você tenha é um pouco mais de liberdade. E quando você começa a se identificar como alguém que é bom com dinheiro, você passa a tomar decisões que refletem essa identidade. Vira uma profecia que se cumpre sozinha. A terceira razão é a liberdade de escolha na carteira. Esse é um dos benefícios mais subestimados de ter 20 mil reais. Quando você não tem reserva, você sempre opera a partir de uma posição de necessidade. Eu preciso desse emprego. Se sair, não consigo pagar as contas do mês que vem. Você fica preso na base da pirâmide de Maslow. Necessidades básicas, sobrevivência. Com 20 mil reais, você sobe um degrau, você tem segurança. E isso muda completamente a posição em que você negocia a sua vida. Imagina que você está num emprego tóxico, fisicamente desgastante, ou te afetando mentalmente. Todo mundo diz que você não pode sair sem ter outro emprego garantido. Mas se a situação chegar a um ponto insustentável, com 20 mil reais, você tem uma margem real. Você vive com 2 a 3 mil reais por mês, isso te dá em torno de 6 a 10 meses de fôlego para encontrar algo melhor. Com calma, sem desespero. Com 10 mil reais, esse tempo pode não ser suficiente. E você pode ser forçado a voltar para a mesma situação de antes. 20 mil também te dão espaço para mudar de área, fazer uma certificação, começar uma renda extra, coisas que são muito mais difíceis de fazer quando você está no limite. E quando você encontra um trabalho melhor, que paga mais, seu patrimônio começa a crescer ainda mais rápido. A quarta razão é que ser pobre custa caro. E 20 mil reais começa a te libertar disso.
Quando você não tem reserva, tudo custa mais em termos percentuais. Taxas de cheque especial, por exemplo, uma taxa de 35 quando você está vivendo de salário em salário é mais um obstáculo no mês. Em 2022, os bancos brasileiros arrecadaram 9,9 bilhões só com esse tipo de cobrança. Alguns clientes foram cobrados mais de 30 vezes no mesmo ano. Tem também as mensalidades de conta. Em grandes bancos você pode pagar 12 por mês só para manter a conta aberta, a menos que tenha um saldo mínimo. E existem outros custos invisíveis de não ter dinheiro. Não conseguir comprar em maior quantidade e perder de 20 a 30% de economia no supermercado. Comprar sapatos e roupas baratos que duram pouco. Pagar seguro mensalmente em vez de anualmente e perder o desconto. Com 20 mil reais, você começa a sair desse ciclo. Esse é o benefício defensivo de chegar nesse nível. Mas 20 mil também te dão poder ofensivo. E é aqui que você entra na classe dos investidores. Com 20 mil reais, suas opções para construir patrimônio vão muito além de apenas economizar. Você pode destinar 7 mil para investimentos de longo prazo e ainda sobram 13 mil. Tentar fazer isso com 10 mil, você comprometeria 70% de toda a sua reserva, colocaria em risco o seu fundo de emergência. Com 20 mil, você consegue montar um portfólio diversificado de verdade, renda fixa, renda variável, ativos diferentes com objetivos diferentes. Visualmente, uma divisão equilibrada de 20 mil poderia ser algo assim, ó. 7 mil investidos em longo prazo em fundos de investimento, 8 mil como um fundo de reserva de emergência, 2 mil em conta corrente para o dia a dia e 3 mil numa conta de investimento para ações ou investimentos internacionais. Outro benefício de ser investidor de verdade é que você passa a aguentar a volatilidade do mercado de outra forma. Quando você tem uma base sólida, você entende que está jogando no longo prazo. Uma queda de 15% ou 20% não te faz entrar em pânico. Pelo contrário, você pode até aproveitar para comprar mais barato. Eu tenho amigos que começaram investindo R$1.000, colocaram tudo no mercado de ações, viram a conta cair R$150 e venderam tudo. Com uma base de 20 mil, você tem clareza para não tomar esse tipo de decisão. A última razão é que 20 mil te treinam para pensar no longo prazo. Existe um famoso experimento de psicologia da Universidade de Stanford chamado teste de marshmallow, feito nos anos 1970. Crianças foram colocadas numa sala e foi dada uma escolha para elas: comer um marshmallow agora ou esperar 15 minutos e ganhar 2. Muitas comeram na hora, mas as que esperaram demonstraram um nível maior de autocontrole. E os pesquisadores acompanharam essas crianças por anos. As que esperaram tiveram melhor desempenho acadêmico, notas mais altas e menos problemas comportamentais ao longo da vida. A ex-CEO do YouTube, Susan Wojcicki, participou desse estudo. Sua mãe relata que ela demonstrou mais autocontrole do que qualquer outro aluno. Talvez não seja coincidência que ela tenha chegado onde chegou. A lição é clara: quem consegue adiar a satisfação imediata tende a ser mais bem-sucedido. E as pessoas que só buscam aquele pico rápido de dopamina são as mesmas que deixam de investir para a aposentadoria, que mudam de emprego por impulso, que apostam numa ação milagre e perdem tudo. Chegar nos 20 mil prova que você tem disciplina, que você tem consistência e que você consegue exercitar a gratificação adiada. Isso vale muito. Agora, se você quer chegar nos 20 mil o mais rápido possível, aqui estão 3 dicas práticas. Primeira, saiba onde você está. Assim como antes de começar um treino na academia, você precisa saber seu ponto de partida. Nas finanças é igual. Descubra qual é o seu patrimônio líquido. Saiba quanto você ganha e quanto você gasta por mês. Com esse mapa em mãos, você consegue tomar decisões reais para fazer o dinheiro crescer. Segundo, acompanhe todos os seus gastos por pelo menos 30 dias. Num aplicativo, numa planilha ou no papel. Qualquer coisa. A maioria das pessoas descobre de 200 a 500 reais em gastos invisíveis que nem sabiam que existia. Eu fiz um exercício com um amigo, quando a gente analisou o extrato do cartão e da conta dele, descobrimos que ele gastava mais de 800 por mês só com Uber. Quando ele viu esse número, tomou uma decisão, comprou outro meio de transporte e cortou de 500 a 600 por mês nesse gasto. Pequenas compras consistentes somam mais do que a gente imagina. Terceiro, se faz um tempo que você não recebe um aumento e tem performado bem, considere pedir. Um aumento de 5% a 10% já faz diferença no quanto você consegue guardar todo mês. Só pesquise os dados salariais da sua função antes de chegar nessa conversa. Você também pode buscar uma renda extra, vender coisas que não usa. Cada real conta muito mais no caminho até os 20 mil. Bom, se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos e manda esse vídeo para alguém que ainda não chegou nos 20 mil. Pode acelerar muito o caminho dela.